Meus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre All of Us Are Dead, que é a nova série sul-coreana da Netflix que estreou nessa sexta-feira, dia 28. As séries sul-coreanas têm chamado bastante atenção, né? E essa série chamou e muita. E nesse vídeo eu vou falar com spoilers o que eu achei da série, tanto em questões técnicas e narrativa, porque afinal a gente tá falando de uma série de 12 episódios de 1 hora, que é bem atípico pra Netflix, então eu vou conversar um pouquinho do que eu achei com relação a isso, mas eu também vou falar sobre a grande discussão da série e o final. Então é por isso que esse vídeo vão ter muitos spoilers da série, pra gente abrir essa discussão e abrir uns pontos da minha interpretação também ao assistir essa série. Lembrando que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês, então pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, nessa série a gente acompanha uma nova epidemia que acontece a partir da escola, e aí a gente acompanha alguns alunos que precisam sobreviver a essa situação, e ao mesmo tempo a gente acompanha a amplitude do que aconteceu ali no colégio para a cidade de uma forma geral e como, né, o governo vai lidar com toda a situação. Como eu falei no início desse vídeo, essa série ela traz uma quantidade de episódios atípica da Netflix, porque afinal a gente tá falando de 12 episódios e cada episódio ainda tem 1 hora. Inclusive eu cheguei a twittar enquanto eu tava assistindo, né, porque realmente foi uma maratona mais difícil no sentido de serem mais horas consecutivas, então não foi uma série que eu assisti tudo em um dia. Eu realmente não quis fazer isso comigo, então eu assisti aí em 2 dias, mas ainda assim foi uma maratona intensa. E quando eu tuitei que eu tava assistindo, alguns até falaram que deixaram a série de lado justamente pela quantidade de episódios, mas uma coisa que eu falo pra vocês é que realmente assim, é uma série só que ela vai ser um pouquinho mais difícil de você acabar pela quantidade de tempo aí, mas da mesma forma, quando eu revi a série pra pegar os highlights, né, pro meu roteiro aqui, pra esse vídeo, eu comecei a perceber como cada episódio sempre tinha um acontecimento que mudava o direcionamento. Então, seja algum personagem que se transformava em zumbi, seja alguma descoberta que eles tinham com relação à epidemia. Então, numa forma geral, a gente vê que é um enredo muito bem distribuído. Existem barrigas? Existem sim. Eu acho que teriam coisas que eu simplificaria narrativamente falando, ou eu tiraria realmente. Por exemplo, quando eu tava assistindo, eu senti que alguns arcos ficaram muito alheios, eles traziam certa amplitude pra fora ali do colégio, e ao mesmo tempo eu sentia que ia ser uma conclusão não tão significativa, então eu fiquei me questionando por que eles não centralizaram a história tanto ali que acontecia no colégio e algumas coisinhas ali pra fora. Por exemplo, todo aquele enredo, né, da mãe que foi atrás do colégio, eu teria tirado completamente, mas ao mesmo tempo eu compreendo por que esses enredos existem aí, esses arcos existem, como por exemplo aquela adolescente que teve o filho e queria abandonar o filho e no final não abandonou. Também o arco, né, do youtuber lá, do cara que fazia as lives, inclusive é bastante interessante porque me lembrou Profecia do Inferno, que também tinha o cara que fazia as lives e depois ele se voltou contra os negócios e tudo mais. Inclusive tem vídeo falando de Profecia do Inferno, mas também acaba sendo uma crítica, né, do que as pessoas fazem pelo like, o quanto as pessoas se colocam em risco, muito falando também desses vídeos principalmente de challenge, que teve uma época no Brasil que tinham matérias, né, falando do perigo, por exemplo, daquele challenge de comer canela em pó e tudo mais, enfim. E não que vídeos challenge sejam um problema, tá, gente? Só pra deixar claro, mas tem alguns que realmente acabam sendo perigosos. Tendo em vista alguns também que foram feitos principalmente lá fora durante a pandemia, mas a série ela coloca esse primeiro plano, essa crítica, né, do quanto as pessoas se arriscam simplesmente pra fazer ali o vídeo, né, coloca a própria vida em risco. Tanto que o policial até fala, né, ah, sua vida vale tudo isso, mas enfim, só pra não destoar a linha de raciocínio aqui, são arcos que eu entendo, como por exemplo, eu entendo essa crítica e eu acho que é uma crítica totalmente essencial, a questão ali do bebê também, mas esses arcos, eles eram complementares a esse arco do policial, pra justamente mostrar que ele tava ali em prol do que ele representa, que é assegurar aquelas pessoas da cidade. Ele não tem vínculo algum com aquelas pessoas e mesmo assim ele quer salvar, vai deixar a missão mais complicada, mas vai levar esse bebê. Então eu entendo essas importâncias desses arcos, mas ao mesmo tempo eu simplificaria muito mais. A mesma coisa acontece com aquela menina que era a Patricinha, que acabou matando o cara de propósito, e ela acaba não tendo um arco de redenção pra justamente também mostrar que ela não consegue fazer o mínimo, né, de pedir desculpas de ter feito alguém sofrer, ou até mesmo na morte daquele garoto, ter feito as pessoas ali em torno sofrer, pessoas que gostavam dele, e por isso ela também morre. A série ela coloca muito isso em perspectiva, né, as pessoas que não conseguem fazer o bem acabam morrendo, pode reparar aí ao longo da série, mas já vou entrar nessa discussão. Mas enfim, também é um arco
arco que fica voltando ali pra ela e acaba não tendo tanto uma resolução, poderia ter sido mais curto. Outro exemplo também foi alguns flashbacks. Primeiro que assim, eu achei os flashbacks muito essenciais, porque, por exemplo, quando algum personagem morria, vinha em algum flashback, né, momentos delas ali na cidade, tipo, quando a Onjo perde a melhor amiga dela e mostra elas, tipo, numa feirinha, comendo coisa, elas sempre juntas, sabe? Eu achei muito legal, porque é uma forma da série construir esse background sem fazer todo aquele início de série mostrando a relação deles e depois ter o apocalipse. Não, o primeiro episódio já é frenesia, o apocalipse já acontece, mas tiveram alguns que eu senti que não eram tão essenciais, como, por exemplo, nesse momento aí que a menina, que era a Patricinha, ela tava revendo, né, se ela ia atrás das pessoas, pedia desculpa, não pedia, o que ela ia fazer, ela relembrou, né, o que ela fez. Só que isso tá muito fresco. Isso faria sentido, por exemplo, se fosse uma série de TV que a gente vê semanalmente, né, e aí tem que te lembrar, lembra ali que ela morreu, então ela tá sofrendo disso aqui, por isso que ela tá isolada, que ela tá sozinha. E a mesma coisa acontece quando o pai da Onjo, né, vai atrás dela, e aí ele acaba rolando ali um pouquinho a colina, e depois ela encontra, né, a lanterna dele, e aí vem o flashback que é pra lembrar o público de que ele rolou e por isso a lanterna tava ali, sendo que na cena já tinha um foco da lanterna. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu senti que a série tinha pequenos momentos que eram bem retiráveis, e isso teria deixado o enredo um pouco mais enxuto e ainda assim não perderia a essência do que eles queriam dizer ali. Então, pra mim, alguns arcos poderiam ter sido um pouquinho mais enxutos, existirem sim, mas serem mais enxutos, não ter esses flashbacks repetitivos, que eu acho que a gente conseguiria pelo menos chegar aí em uns 10 episódios, pelo menos, e de uns 50 minutos. E aí eu acho que teria sido a experiência de uma forma geral mais agradável, assim, tipo, que fecharia a série perfeita, redondinha, sabe? Mas foi como eu falei, essa série, ao mesmo tempo, esses 12 episódios sempre tem acontecimentos muito importantes, seja a transformação de alguém, seja a morte de alguém, seja algum direcionamento diferente de decisão política. Então isso é muito legal, é muito bem distribuído. Mas ao mesmo tempo eu também preciso dizer que tem um aspecto que eles trazem narrativa aí na série que eu gostei muito, que é quando eles precisam realmente repetir, por exemplo, quando o policial chega ali naquela parte do governo e aí ele precisa explicar do professor Lee e que o notebook tava na escola, eles fazem um corte que é muito legal, em que o personagem ele tá falando, por exemplo, pro general, e aí no próximo corte o general já tá falando pro superior, pro cientista, sobre o que ele precisa estudar, o que ele precisa saber. Isso traz uma agilidade sem precisar tornar uma repetição dessa informação que a gente já sabe. Então esse é um ponto muito positivo e é uma forma também de agilizar a narrativa que a série trouxe muito bem. E como eu falei, né, eles colocam a epidemia pra acontecer logo no primeiro episódio, então eu sinto que a gente também tem respostas muito rápidas, né? A própria questão de como começou e o porquê começou é tudo explicado pelo Lee ali nos primeiros episódios, mas ao mesmo tempo, né, é complementar a toda a grande discussão aí da série de uma forma geral. E aí aqui eu já quero entrar mais na discussão realmente, que eu acho que é extremamente importante, porque eles colocam o bullying como primeiro plano para essa grande discussão. E a gente vê que o filho do professor Lee, né, ele sofreu muito na escola e essa escola, ela negligenciava muito esses pedidos de socorro. Então, por exemplo, quando tinha uma conferência ali, as pessoas elas eram tão oprimidas que elas não conseguiam ir adiante e a escola achava que não tinha nada demais. A gente via como o diretor simplesmente não ligava, queria que os outros fizessem as coisas lá pra ele, ou até mesmo aquele professor, né, que acabou sendo morto pela Yoon-ji quando ela se transformou. Ele foi uma pessoa que negligenciou muito com ela o bullying e o assédio, né, que ela vivia ali na escola. E eles trazem muito forte toda essa relação que eles fazem de inferno e paraíso. Isso é muito importante porque entra nessa discussão que a série traz dessa mutação do vírus. Por quê? Porque a gente tem 3 humanos, né, que são zumbis e humanos. E para falar desses humanos, vamos entender um pouquinho o contexto do experimento, né? O professor Lee, ele explica pra gente aqui na série falando que ele criou esse vírus porque ele queria que o filho dele tivesse mais atitude, que ele respondesse aos bullying que ele tinha, porque ele via que ele era muito oprimido no colégio a ponto dele tentar tirar a própria vida. Então ele começou a fazer uma pesquisa e ver que seres menores, né, tem até aquele experimento do gato com rato, que em algum momento eles acabavam revidando. Então ele pegou esse pico de adrenalina e criou esse vírus para que essas pessoas ficassem mais
raivosas, vamos colocar dessa forma, né? Que eles conseguissem responder àquela ação opressora neles, ou seja, revidar. Tanto que logo na primeira cena, né, que a gente vê ele sofrendo ali na mão do grupo, que inclusive o Guinan fazia parte, e ele acaba vindo como esse zumbizão vilão aí na série, ele acaba revidando em algum momento, ele chega aí pra cima dele e acaba grave, né? Uma pessoa normal ali simplesmente teria morrido caindo do prédio. E o professor Lee também, enquanto tá explicando toda a questão do experimento dele, ele coloca a perspectiva dessa grande discussão da série de como a violência é aceita pelas pessoas e as pessoas que não fazem nada para mudar esse ciclo de violência também são cúmplices disso. Por isso que ele não tem peso na consciência pelas coisas que estão acontecendo ali, né? Então, se as pessoas estão morrendo, é a mesma coisa que o professor tinha falado pra Eun-ji. Se ela sofreu bullying, era porque ela queria. Então, se essas pessoas elas estavam morrendo por causa desse vírus, para justamente tentar proteger essas pessoas dessa violência diária que elas viviam, então elas também mereciam. É quase que a mesma linha de raciocínio, mas ambas são linhas de raciocínio erradas, né? Porque a gente vê pela resolução que a série traz. E aí, qual que é o grande lance dessa série? Eles trazem também toda essa questão da epidemia, como a mutação acontece, e acontece de maneira muito rápida. A gente viu isso recentemente na pandemia também. Inclusive, eles até trazem, né, a Covid, às vezes, em background, em alguns momentos, para dar de exemplo em algum momento de tipos de epidemia que os humanos já passaram e tudo mais. Mas é bem rápido que isso acontece, mas eles falam sobre essa mutação, e a gente tem esses exemplos vívidos nesses 3 humanos. A gente tem o Guinan, que ele vem como esse vilão, né, aí pra série. Eu preciso dizer que em alguns momentos me incomodou um pouquinho dele ser muito imbatível, dele ser uma pessoa, assim, praticamente imortal. Tá certo que ele tava ali com vírus, né, a gente sabe, zumbis mata pela cabeça, e mesmo que em alguns momentos ele sofresse um dano muito grande, ele voltava. Então a perseguição acabou ficando um pouquinho desgastante. Acho que, por exemplo, a morte dele podia ter vindo antes, mas ao mesmo tempo também é compreensível a forma que foi feita, mas ele vem como esse cara que era um cara que praticava o bullying e ele utilizou dessa força para ser mais opressor ainda. E aí a gente tem essa mutação equivalente também na Eun-ji, que era uma pessoa que era oprimida, mas ela utiliza dessa mutação para ser opressora também. Então, as pessoas que caçoaram dela ou coisa assim, ela quer vingança. Mas é interessante também que a gente já vê aí que pode ser que o experimento passa a dar um pouquinho mais certo, porque a gente vê que ela era uma pessoa que ficava totalmente retraída, totalmente fechada, e quando ela se transforma, ela passa um batom, ela prende o cabelo, ela não se importa que tá escrito que ela é sexy atrás, então ela começa a ter essa autoestima justamente por ter essa invencibilidade, né? Mas como eu falei, ela acaba sendo a oprimida que se torna opressora, então ela também não tem um final muito bom, e é por isso que eu volto a falar, se a gente reparar, quem viveu foram as pessoas que fizeram o bem ao longo da série. Já vou retornar, guarda essa informação. E aí depois a gente tem a Nan-ha, que é essa Zumana que é abraçada pelo grupo, então eles aprendem a lidar com essa diferença dela, e aí ela vem como essa evolução desses 3, que é o significado ali do final. Pelo menos na minha interpretação, quando ela encontra, né, ela fala que ela tava com saudade deles, então a fogueira era uma forma de chamar a atenção deles pra eles irem lá, ela vê eles, e eles falam, você podia ir com a gente dá um jeito de você conseguir conviver, a gente não contar pra ninguém que você é uma humana. E aí ela fala que ela encontrou pessoas como ela, e aí ela pula ali do prédio da escola e vai se encontrar com essas pessoas. Isso pra mim significa que ela encontrou o grupo dela, porque quando a gente traz toda essa discussão da série do bullying, também diz muito sobre o pertencimento e não pertencimento. E a gente vê isso em várias discussões. Por exemplo, quando a Eun-ji queria tirar a própria vida, ela fala, né, que ela era excluída, que ali era um inferno. E aí eu abro um paralelo entre o Guinan e ela, porque eles trazem essa discussão de inferno e paraíso, e por isso que eu também falo que a mutação deles é um pouquinho diferente aí já, porque
Pra ela, aquilo ainda é um inferno, é o mesmo inferno que ela vivia. Ela não tá contente com aquilo. E pra ele, é justamente o que ele gosta, é o caos. E aí ele fala, pra mim isso é o paraíso. Então eles têm essa discussão, essa dualidade, né, da discussão de inferno e paraíso, e também de oprimido e opressor, mas também o oprimido que se tornou o opressor ali. E é muito interessante porque na aula o professor Lee, ele chega até a falar sobre o caracol, né, quando ele pega um parasita da ave, esse parasita é tão ruim pro caracol que ele vai para um ponto que a ave consegue pegar o caracol como comida, né? Então ele acaba morrendo. E a forma que eles mostram o bullying e a discussão de toda a série faz justamente esse paralelo, né? O parasita são as pessoas que fazem o bullying, é a violência. E essa violência, ela é tão frequente a ponto da pessoa que tá ali infectada sentir que a morte é algo melhor do que ter aquele parasita. Então conviver com aquela perseguição diária é muito mais sofredor. Tanto que a gente até vê que o próprio professor Lee, quando ele pensa em criar o vírus, ele briga com o filho e pergunta por que ele não revidou, e ele fala que acha que morrer simplesmente seria a melhor coisa. Então é muito profundo os diálogos e eles estão aí o tempo todo, o tempo todo. E com a presidente acontece a mesma coisa. Ela também tinha um tipo de opressão, mas era muito mais na solidão dela. E por isso o final ele é tão importante sobre ela encontrar o grupo dela, sobre esse pertencimento. Tanto que quando a gente tem a conclusão da série de uma forma geral, a gente vê como a sociedade também exclui, né? As pessoas que eram da cidade, elas ficaram quarentenadas porque eles não sabem quanto tempo que o vírus ficaria incubado. Então elas vivem numa mini sociedade ali, isolados. Essas pessoas que seriam os humanos, que faz parte do grupo da Namhan, eles acabam sendo um outro grupo isolado que não sei até que ponto o governo tem esse conhecimento, mas que eles conseguem viver em harmonia, porque todos são iguais. Então é quase como se a série dissesse que com as mutações ali, depois de muita evolução, porque a gente vê, né, que a própria Namhan, ela, mesmo tendo a fome, ela não atacava os amigos, ela atacava a si mesma. Então ela também aprendeu o autocontrole. Então é quase como se o experimento do professor Lee tivesse dado certo. E qual que era todo o lance, né, desse experimento? Era justamente com que essa violência não existisse mais pelas diferenças. Ao longo da série a gente vê que eles falam bastante de como os humanos são adaptáveis. No próprio grupo dos jovens que a gente acompanha na escola, a gente pode perceber que eles são de grupos completamente diferentes e eles acabam se tornando aquele grande grupo. E por que eu falei aquela hora? Guarda a informação de que quem fez o bem viveu. Dos humanos, quem realmente viveu foi a Namhan. Ela nunca fez nada de ruim pra ninguém exatamente, até quando ela comeu pessoas realmente ali no final, eram pessoas que já estavam mortas ali, com a carne fresca ainda, mas nunca atacou seus próprios amigos. E no grupo mesmo de adolescentes, a gente vê que foi morrendo quem fez algo pra alguém. Até mesmo aquela menina que perdeu os pais, que ela tava bem inserida já no grupo, mas em um momento de desespero ela deixou uma das melhores amigas dela de lado. E aí a melhor amiga conseguiu viver, ela chega até o final inclusive, mas essa menina que perdeu os pais, ela acaba realmente morrendo, não dá pra ela. E a série deixa isso muito claro quando o pai da Eun-jo encontra aquele casal e ele dá uma assistência, mas ele não ajuda. Nesse momento tem até uma narração do professor Lee falando que as pessoas elas podem até sobreviver ao vírus, mas que elas vão se lembrar para sempre da ruindade das pessoas. Então, lembrar dessa ruindade também torna esse ciclo de violência consecutivo. Então, são todos aspectos que manteriam, né, esse ciclo de violência. Tanto que o próprio Eun-jo, ele morre. É muito honroso o que ele faz, né, de ir atrás da filha, inclusive sozinho e tudo mais, mas a forma que ele tratava a filha, né, a forma que ela se sentia com relação a ele também mostra o erro dele, mas também traz a redenção dele. E a série traz outros exemplos disso. Por exemplo, o Soo-hyeok, ele tem um movimento ao contrário. Ele fazia parte daquele grupinho do bullying e ele sai disso, ele consegue sair disso, tanto que ele acaba se tornando um dos grandes heróis aí, né, da série. Tanto que tem até um momento que ele mesmo fala pro Guinam para ele amadurecer, que ele não ia viver isso pra sempre, que é quando eles começam a discutir, que eles até caem na porrada e tudo mais. Então a série, ela traz essas mudanças, que tudo bem você mudar, sabe? Então a série sempre traz
essa perspectiva dessa mudança, desse interrompimento do ciclo de violência. Então a gente tem aí a Namha como essa Zumana que teve esse entendimento, vamos colocar dessa forma. Por isso ela é a única sobrevivente. E por isso que eu falo que o experimento dele teoricamente deu certo. Outro aspecto que é importante também, eles também trazem uma questão ali do governo, né, para toda a situação, até de como gerencia para ter o controle da doença, alguma forma assim. Mas ao mesmo tempo, eles mostram como que a política por trás funciona. E eles também vêm aí para demonstrar como a violência ela é sistemática, que vem desde cima. Mas para mim a grande beleza na série tá realmente nesses diálogos, em acompanhar esses estudantes e ter essa magnitude de tudo, né, que acontece na série. Então é uma série que trouxe uma discussão realmente muito enriquecedora. Então, para mim, numa forma geral, né, a série, principalmente quando ela traz esse nome All of Us Are Dead, que pela tradução da Netflix seria Estamos Todos Mortos, é muito sobre essa discussão de como a gente tá morto realmente por dentro, a ponto da gente fazer essas coisas com o outro. Essa discussão de humano e zumbi acaba sendo apenas só uma discussão para externalizar essas coisas internas, essas coisas que a série mostra, essas coisas que o bullying faz. E lembrando que violência não é só você morder o outro ou você porradear o outro, a violência também tá no psicológico. E aqui a gente tem uma discussão bem clara o quanto afeta essas pessoas, mesmo que às vezes também tenha o contato físico. Então assim, essa série ela traz uma discussão extremamente importante, tem muita profundeza nos diálogos, tem muitos exemplos que são extremamente importantes e é isso que torna ela uma série boa. Eles souberam discutir muito bem o que eles propuseram aí e trazem uma conclusão muito boa. Inclusive eu não acredito que vai ter uma segunda temporada necessariamente, eu acho que é bem conclusivo, mas eu quero saber de vocês quais que foram a interpretação de vocês e se vocês acreditam que vai ter uma segunda temporada. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!